Esa herencia no es tuya, dijo mi hija. El juez pensó distinto. A vida tem suas formas de nos surpreender, e muitas vezes, esas sorpresas vêm das pessoas que mais amamos. Me chamo Manuel, tenho 65 anos, e como muitos homens da minha idade, construí minha vida e meu legado com base no trabalho duro, na dedicação e no amor pela minha família. Cada pedra colocada na fundacao da minha casa foi o meu sacrifício. Cada decisão que tomei foi em prol da estabilidade e da felicidade de que me amo. Sempre fui o pilar, o homem que traz segurança, que mantém a família unida. Hoje, enquanto me recupero de uma cirurgia que me deixou fisicamente vulnerável, não posso evitar a sensação de que estou diante de um abismo. O hospital é um lugar estranho, onde a fragilidade humana se torna evidente. Sinto a dor pulsar, mas é a dor emocional que consome minha mente. No entanto, não me permito ser o homem que se vitimiza. O que importa é como reajo a esa situación. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Ao longo da minha vida, construí não apenas uma casa, mas lar. Cada canto dessa casa é impregnado de memorias, risos e ensinamentos. Eu sempre fui o exemplo a ser seguido, a autoridade em minha casa, mas também um país que se esforçou para dar aos meus filhos oportunidades que eu nunca tive. Sempre trabalhei duro, sempre estive presente, orientando e apoiando, acreditando que o amor e a disciplina poderiam moldar o caráter deles. Eu acreditava que o respeito era o valor inegociável. No entanto, o que eu não percebia era que, por trás das portas fechadas, as sementes da traição estavam sendo plantadas. Minha autoridade, que sempre foi inabalável, começou a ser contestada. Minha filha, a que me dedicara tanto, começou a agir de forma estranha. Pequeños comentários aqui e ali, desprezos sutis que eu preferi ignorar. Era mais fácil fazer de conta que nada estava acontecendo. O que eu não sabia era que essa era uma preparação para o golpe final. Como passar do tempo, percebi que algo estava mudando. Minha filha começou a se afastar e a agir com uma certa distância. Os almocos em família tornaram-se raridade. As conversas que antes fluíam naturalmente agora eram geladas, repletas de silencios constrangedores e olares desconfiados. Era como se eu estivesse perdendo o controle, mas eu não queria acreditar. A dignidade que sempre guardei como escudo me impediu de gritar, de me desesperar. Ser homem, acima de tudo, saber suportar. Mas a traição vio disfarcada de pedido. Em uma noite, após jantar tenso, minha filha declarou o que eu nunca imaginei ouvir: essa herencia não é tuya. As palavras surgiram de sua boca como facadas, cravándose profundamente em minha alma. Era uma afirmativa, não uma discussão. O que eu construí durante toda a minha vida estava sendo ameacado, e o pagué de tudo, por alguém que eu amava incondicionalmente. No entanto, eu sabia que não poderia reagir de forma impulsiva. Minha mente começou a trabalhar. Como poderia permitir que essa traição se concretizasse? Eu observava, calmo e estratégico, enquanto conectava os pontos. Todo homem tem sua fraqueza, e agora era hora de eu usar a forca da observação. O plano estava começando a se formar em minha mente. A dor da traição me impulsionou a agir, mas nunca com raiva. Meu silêncio se tornaria minha arma mais poderosa. O que ela não sabia era que eu não estava derrotado, eu estava apenas esperando o momento certo para recuperar a minha autoridade. Eu sou Manuel, homem de 60 anos, e por muito tempo, dediquei minha vida a construir o legado. Minha história não é apenas sobre o que eu fiz, mas sobre que me sou. Desde cedo, aprendi que a verdadeira forca reside na paciência e na sabedoria. Cresci em pequeno vilarejo, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência, e cada conquista, uma vitória. Trabalhei duro para sustentar minha família, e sempre a coloquei em primeiro lugar. Nos meus 30 anos, consegui abrir uma pequena propriedade e, como tempo, transformei-a em algo maior. Com sacrifício, comprei a casa que sempre sonhei,
lugar onde poderían se reunir não apenas os meus filhos, mas também os netos. Sonella em ver meus descendentes correndo pelo jardim, vivendo a liberdade que eu nunca pude ter na infância. Para isso, trabalhei incansavelmente, economizando cada peso, renunciando a prazeres e fazendo sacrifícios que muitos não compreenderiam. Meu papel sempre foi o de líder silencioso. Nunca fui do tipo que se impõe com gritos ou exigências. Minha autoridade se firmou através do respeito mútuo, da honestidade e da confiança que construía ao longo dos anos. Sempre fui o pilar da família, o homem que trazia segurança a todos que me cercavam. Nos momentos difíceis, fui o conselheiro, nas alegrias, o celebrador. Nunca me vitimicei, pois sabia que a vida é feita de desafios e que cabe a nos enfrentá-los com dignidade. Mas a traição vinha se aproximando. E eu não o percebia, claro. Minha filha, a quem dediquei tanto amor e atenção, começou a se distanciar. Não era apenas uma fase, era uma mudança sutil, quase imperceptível. O desprezo se insinuava nas conversas, e o que antes era respeito, agora se transformava em desdém. As tentativas de infantilização se tornaram mais frequentes. Frases como você não entende ou deixe isso comigo, pai começaram a fazer parte do nosso cotidiano, como uma sombra que se expandia. Eu observava em silêncio, notando cada mudança. As reuniões de família tornavam-se momentos de tensão. Eu percebia novo tom nos comentários, uma falta de consideração que antes não existia. O que antes era diálogo respeitoso agora parecia uma conversa entre iguais, mas com uma diferença sutil, o desejo de desmerecer minha autoridade. O desprezo era palpável, e, no fundo, sabia que havia algo mais profundo se formando. A traição não se manifestava apenas nas palavras, era também nas ações. Comecei a notar que minha filha se cercava de pessoas que eu considerava duvidosas. Comportamentos que antes eram inaceitáveis agora eram tratados como normais, como se ela estivesse buscando a validação de terceiros, não a minha. O que dia foi lar unido estava se transformando em campo de batalha silencioso. Eu me recusei a entrar em conflito. A raiva nunca me levou a lugar algum. Em vez disso, busquei a clareza na observação. Comecei a conectar os pontos. O que aquela traição realmente significava? O que estava acontecendo nos bastidores? Minas reflexões se tornaram diário, onde cada pensamento e cada observação eram anotados. O que parecia ser ataque frontal era, na verdade, uma estratégia cuidadosa. Foi nesse momento que percebi que precisava agir, mas com inteligência. Comecei a planejar meu próximo passo sem que ninguém percebesse. A abordagem seria sutil, mas firme. A cada dia, observava a dinâmica familiar, e a cada movimento, recolhia informações que, dia, seriam fundamentais. Meu silêncio se tornaria minha forca, e minha calma, meu guia. Eu estava prestes a entrar em jogo que exigia paciência e estratégia, e estava preparado para enfrentar o que viesse a seguir. Sinto que, a cada dia que passava, a traição se tornava mais evidente. A sutileza dos abusos era como uma gota de água, lentamente desgastando a pedra. O desprezo manifestava-se em olares, em murmúrios e em conversas entre quatro paredes, longe de mim. As tentativas de infantilização eram constantes. Era como se eles quisessem me despojar da minha autoridade, como se a minha idade e experiência não significassem nada. O verdadeiro teste ao meu caráter e a minha dignidade. Naquela casa, que dia fora símbolo de união, agora havia clima de hostilidade que se tornava palpável. As interações, antes carregadas de respeito e consideração, agora eram carregadas de silêncio desconfortável, onde cada palavra parecia uma faca afiada. Eu observava como eles falavam entre si, usando uma linguagem que insinuava que eu estava ultrapassado, que não era mais capaz de tomar decisões. A ironia disso tudo é que, quanto mais tentavam me diminuir, mais eu me tornava firme em minha essência. O desdém disfarçado estava presente nas pequenas coisas. O comentário casual sobre minha idade,
uma risada contida ao mencionar que eu deveria deixar as coisas mais jovens decidirem por mim. Sentia que a ironia daquele desprezo levava a ponto em que o respeito, que dia foi pilar da nossa família, se desmoronava. Mas eu não me deixaria abalar. Senti que a traição não era apenas contra mim, mas contra a nossa história, contra todos os sacrifícios que fiz para sustentar essa família. Lembrei-me de cada batalha que enfrentei, cada momento em que coloquei os interesses da família acima dos meus. Fiz escolas difíceis, deixei de lado sonos pessoais para garantir que todos tivessem o que precisavam. E agora, aquele mesmo cenário estava se tornando campo de batalha, onde a deslealdade era a arma utilizada contra mim. Com a mente clara, comecei a observar mais atentamente. Quando a noite caía, e todos estavam reunidos, eu prestava atenção aos sussurros e às risadas que ecoavam pela casa. Era teatro, onde todos desempenhavam papéis que não éramos verdadeiros. Isso me deu uma vantagem. Cada gesto, cada palavra, era uma peca do quebra-cabeça que eu precisava montar. Dia, enquanto caminhei pelo corredor, escutei uma conversa entre dos meus filhos. Falaram sobre o testamento, sobre o que queriam que eu deixasse para eles. O que deveria ser momento de reflexão sobre o legado familiar se transformou em debate sobre o controle das propriedades. A fraqueza que eu percebia ali não era apenas deles, mas também minha, por permitir que essa traição se instalasse sem que eu tomasse uma atitude. Naquele momento, uma clareza se fez presente. Eu precisava entender que meu silêncio não era sinal de fraqueza, mas uma preparação para o que viria a seguir. A traição era como uma planta daninha que crescia em meio ao meu jardim. Eu não poderia mais permitir que isso continuasse. O que eu viria a fazer exigiria concentração e astúcia, mas estava pronto para retomar as rédeas da minha vida e da família. Comecei a tracar o plano em minha mente, o plano que não envolveria gritos ou confrontos diretos, mas a coes que falariam mais alto do que qualquer palavra. A primeira etapa seria reunir todas as informações necessárias. Comecei a documentar as conversas que escutava, a guardar gravações que poderiam ser úteis. Cada detalhe contava, cada ato de traição precisava ser registrado. O próximo passo seria agir nas sombras. Eu não ia me expor, não ainda. A estratégia seria agir com calma, como jogador de xadrez que espera o momento certo para dar o xeque mate. A ideia de recuperar minha autoridade tornou-se uma constante em meus pensamentos. A honra da família precisava ser restaurada, e eu seria o responsável por isso. A história da traição não terminaria comigo, mas sim como desfecho que restaurasse o respeito que havia sido perdido. Enquanto observava o desenrolar dos acontecimentos ao meu redor, algo dentro de mim despertou. A traição que havia permanecido oculta por tanto tempo agora se tornava cada vez mais evidente. As sutilezas do desprezo e a tentativa constante de me infantilizar pelos que sempre confiei começaram se acumular como pecas de quebra-cabeça que, finalmente, começaram se encaixar. Naquela manhã, enquanto tomava meu café, escutei risos vindos da sala. Eram meus filhos e a minha esposa. O tom de suas vozes era leve, como se não houvesse nada a esconder. Mas eu sabia que havia subtexto, uma conversa silenciosa entre eles que não me incluía. Senti uma pontada de dor, mas não era o momento de reagir. Era o momento de observar. Eu percebia que cada deles tinha suas próprias motivações. A minha esposa, que sempre foi a forca da casa, agora parecia estar se afastando, como se a sua lealdade estivesse sendo testada. Havia olares cúmplices trocados entre ela e meu filho mais velo, que começaram a me deixar inquieto. Essa nova dinâmica não era natural, e eu não poderia ignorá-la. Naquela tarde, decidi sair para caminhar. Precisei de tempo para organizar os pensamentos. Enquanto caminhei pelas ruas quietas da minha vizinhança, os sons da vida cotidiana faziam ecoar em minha mente. A batida dos meus pés na calcada se tornava mantra que me lembrava da minha determinação em não me deixar levar pelo desespero. As pessoas passavam por mim,
cada uma com suas próprias histórias de luta, mas eu sabia que, naquele momento, a minha luta era silenciosa e invisível. Quando voltei para casa, minha mente estava afiada, e a observacao se transformou em Macao. Comecei a coletar os documentos que poderia precisar. Registros de propriedade, o testamento que havia elaborado anos atrás e, principalmente, as gravacoes que havia feito das conversas que revelava Matraicao. Era preciso ter tudo em ordem, pois a próxima etapa do meu plano estava se aproximando. Naquela noite, enquanto todos estavam distraídos, fui ao meu escritório. A luz fraca do abajur iluminava a mesa cheia de papéis. Eu relia cada documento, organizando as provas que sustentarão a minha verdade. O silêncio era reconfortante, e a Saletot se tornava um aliado. Eu não precisava compartilhar minha dor, não ainda. O que precisava era de estratégia. A primeira acao concreta que tomei foi procurar o advogado. Uma figura discreta, que não pertencia ao meu círculo social, e cuja reputacao era intocada. Marcamos o encontrou em um café afastado, o que me permitiu discutir as minhas preocupações de maneira segura. Ele escutou pacientemente enquanto eu expuna o que sabia sobre a situação familiar. Não havia espaço para lágrimas ou explosões de raiva. Fui direto ao ponto. Preciso de protocolo legal e de conselho sobre como proceder, disse a ele, com firmeza. O advogado assentiu, e comecamos a discutir as opções disponíveis. A conversa fluiu com naturalidade, e minha confiança foi crescendo à medida que ele explicava as medidas que poderíamos tomar para garantir que a verdade emergisse. No fundo, havia certo prazer em saber que, embora estivesse lidando com Matraicao de maneira silenciosa, tinha a capacidade de reverter a situação. Era jogo de xadrez, e eu estava pronto para mover minhas pecas. Enquanto as semanas passavam, continuei a coletar informações. O silêncio estratégico, que antes me parecia angustiante, agora era uma fonte de poder. A relação entre os membros da minha família tornava-se cada vez mais tensa, e eu observava esse drama se desenrolar como espectador em teatro. Mas eu não era mero espectador. Eu era o diretor, e tudo se encaminhava para o clímax de minha história. A hora de agir estava se aproximando, e eu precisava estar preparado. A estratégia que montei não era apenas sobre recuperar o que era meu, mas sim sobre restabelecer a ordem e o respeito que, de maneira tão sutil, haviam sido corroídos. Cada passo calculado se tornava uma peca essencial no tabuleiro da vida. A primeira fase da minha acao estratégica comecou com a formalização do testamento. A decisão de atualizar o documento, que há anos não via luz, não era apenas uma questão legal, era o ato de reafirmação da minha autoridade como chefe da família. O advogado sugeriu que fosse uma abordagem discreta. Pude ver a lógica em suas palavras. Não seria prudente alarmar os traidores antes de estar totalmente preparado. E assim, sem fazer alarde, encaminei o testamento para o cartório. A cláusula que incluía a possibilidade de contestacao por parte de qualquer que tivesse agido de má fé estava lá, não como uma ameaça, mas como uma segurança. Lembrete silencioso de que a verdade sempre prevalece. Enquanto isso, as conversas como notário se tornaram frequentes. Reuniões nas quais tudo era discutido em tom de voz controlado e respeitoso. Ele se mostrou compreensivo e entendeu a delicadeza da situação. A verdade tem seu modo de se revelar, meu amigo, ele me disse em uma dessas reuniões, e suas palavras ecoaram em minha mente. O que ele realmente dizia era que, por mais que tentássemos ocultar, a luz sempre encontraria o caminho. O próximo passo era juntar evidências. O que eu precisava eram gravacoes, documentos que comprobassem Matraicao e os planos que haviam sido tramados nas sombras. Por sorte, eu sempre fui observador atencioso. As conversas em casa, que antes pareciam inofensivas, agora revelavam seus segredos. Como gravador escondido, capturei diálogos que mostravam a manipulação sutil e o desprezo que meus próprios filhos tinham por mim. Não era o ato de vingança, mas sim uma forma de buscar justiça de maneira elegante. Essas gravacoes, embora difíceis de ouvir,
era ma prova que iu precisava. Como silencio estratégico, guardeias para o momento certo. Com cada novo detal que descobría, até ya que envolvía a Traicao parecía se tornar máis densa, e iu estaba prestes a cortar os fios que a sustentaban. O próximo movimento sería acionar o juiz. A decisão não foi fácil, mas a necesidade de proteger mina heranca e a dignidade da mina familia falaba máis alto. O amigo próximo, que era juiz, concordou em me ajudar. Ele ficou surpreso ao saber da situação, mas a sua lealdade e conhecimento poderiam ser cruciais. Quando discutimos em particular, ele enfatizou a importância de agir com inteligência e manter a calma durante todo o processo. A justica é muitas vezes uma questão de paciência, ele me lembrou. E eu estava decidido a não falar. Com todos os elementos prontos, realicei o movimento que poderia mudar o rumo da história. Convidei todos os envolvidos para uma reunião em minha casa. Era o momento de expor a verdade, e foi com uma tranquilidade impressionante que os recebi. O ambiente era tenso, e eu pude sentir a expectativa no ar sem perder a compostura. Comecei a explicar que había trazido a tona o Novo Testamento e que a situação estava prestes a mudar. A revelacao de que eu tinha provas da traicao e da manipulacao foi como uma tempestade em um dia ensolarado. As reacoes foram imediatas e variadas. O desprezo e a incredulidade foram substituídos por uma inquietacao crescente. Cada deles tentava esconder sua verdadeira fez, mas eu podia ver a desestabilizacao, a perda de controle. Manteno a postura, não havia espaço para o milacao ou gritos. Meu silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. A mesa estava posta, e as cartas estavam na mesa. A elegante justica que eu tanto buscava estava prestes a se concretizar. Enquanto o ambiente ao meu redor se tornava mais pesado, eu sabia que a vitória não seria apenas minha, mas de todos que ainda acreditavam na honra e no respeito dentro de uma família. A batalha estava em andamento, e o plano estava se desenrolando como eu havia imaginado. O dia da confrontação chegou. A reunião que eu havia convocado não era apenas uma formalidade. Era o momento em que todos se veriam diante da verdade, da documentação que eu havia cuidadosamente preparado. A sala estava iluminada, mas o clima era tenso. Cada dos presentes chegou com a expectativa de que a situação continuasse como antes. Eles acreditavam que eu seria o homem quieto de sempre, aquele que não se impõe, que aceita passivamente os desrespeitos e as traições. No entanto, eu não estava ali para me curvar. O advogado que eu havia contratado estava ao meu lado, pronto para intervir sempre que necessário. Ele tinha uma presença firme, o homem que representava a lei e a verdade. Sentado à mesa, eu mantive uma expressão serena, observando as reações de cada deles enquanto a conversa se desenrolava. Eles não sabiam o que estava por vir, e essa era a minha vantagem. Como você pode nos fazer isso? Uma das minhas filas perguntou, sua voz trêmula. Essa pergunta não era apenas retórica, ela implorava por uma resposta que, para mim, era desnecessária. Eu não estava ali para justificar nada. O que eu tinha preparado falaria por si só. Referimos-nos ao testamento que você pretende mudar, disse outro familiar, seu olhar carregado de desdém. A arrogância deles era palpável. Eles estavam confortáveis em sua posição de poder, pensando que eu não tinha como reverter a situação. Mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo. Tirei o envelope de dentro da minha pasta. Era o Novo Testamento, redigido de forma que refletisse não apenas a minha vontade, mas também a verdade sobre as ações de cada deles. O silêncio se instalou na sala enquanto eu distribuía cópias para cada O papel nas mãos deles parecia pesar como chumbo. O deles comecou a ler em voz alta, e cada palavra revelava a traicao e a manipulacao que haviam acontecido nos últimos meses. A expressão no rosto deles mudou instantaneamente. Olares de incredulidade se transformaram em expressões de desespero. Isso não pode ser verdade, gritou o deles, tentando manter a compostura, mas a tremura na sua voz entregava sua fragilidade.
Era como se as pecas do tabuleiro de xadrez, que eles acreditaban ter controlado, estivesen sendo movidas pelo meu toque estratégico. É a verdade, respondi calmamente. E agora, precisamos discutir o futuro. Não se trata apenas de dinheiro ou propriedades, mas de dignidade e respeito. A sua traicao não ficará sem resposta. A tensão na sala era palpável. As voces que antes expresaban desprezo agora se calaram, e o clima de desespero tornou-se evidente. Dos meus filhos, que sempre tinha se mostrado o mais manipulador, tentou dar uma volta ao assunto, jogando dúvidas sobre a legalidade do testamento. Olhei para ele como silêncio firme, olar que disse mais do que qualquer palavra. O advogado interveio, reiterando a legitimidade dos documentos e a precisão de cada cláusula. O embate estaba longe de ser físico, mas a batalla que se desenrolaba era mais intensa do que qualquer confronto direto. Eu sabia que a vitória não viria de gritos ou agressões. A verdadeira forca estaba en manter a calma, en se posicionar com dignidade, en expor a verdade de forma que não deixasse espaço para contestacao. A reunião avancaba, e as reacoes dos presentes eran cada vez mais desesperadas. Tentaban se justificar, mas suas palavras não tinham mais peso. A cada nova tentativa de manipulacao, eu simplesmente mantinha meu olhar firme em minha voz controlada. O respeito que eu havia perdido estava sendo restaurado, e eles percebiam, lentamente, que eu não era mais o homem que se deixaria levar pelas emocoes. O meu silêncio se tornara uma arma. Finalmente, a reunião chegou ao seu clímax. Dos meus filhos, sem saber mais o que fazer, levantou-se abruptamente e saiu da sala, incapaz de lidar com a verdade. A sua saída não era apenas uma derrota para ele, mas sinal claro de que a manipulacao e a traicao não poderiam prevalecer. O respeito estava, finalmente, voltando ao seu lugar. A vitória era uma questão de tempo, e eu a observava se desenrolar com a mesma tranquilidade que sempre mantive. No fundo, eu sabia que essa luta não era apenas minha, mas de todos que acreditavam na verdade e na justiça. A queda do antagonista seria o testemunho do poder do silêncio estratégico e da dignidade. O respeito estava prestes a ser restaurado, e eu estava decidido a ver isso acontecer. Com a tensão no ar, eu sabia que o momento decisivo se aproximava. A reunião que eu havia convocado, em ambiente neutro e controlado, tornara-se o palco da verdade, onde cada dos meus filhos teria a oportunidade de confrontar a realidade de suas acoes. Eu não era o homem de escândalos, mas cheguei ao ponto em que a verdade não poderia ser ignorada. Quero que todos nos sentemos aqui, como família, e discutamos o que realmente aconteceu, eu disse, mantendo a voz firme. As expressões em seus rostos eram misto de nervosismo e expectativa. Sabiam que a brincadeira havia acabado e que eu não estava ali para ser mais uma vez a vítima silenciosa. O silêncio se instalou, e eu pude sentir o desconforto deles. Comecei a expor os fatos, a como a precisão de cirurgião, sem deixar espaço para negacoes ou tergiversacoes. Vocês sabem que a herança que construí não é apenas dinheiro. É tempo, esforço, sacrifício. E o que eu vi foi desprezo por tudo isso, uma tentativa de infantilizar não só a mim, mas a nossa história. Olhei para cada deles, por permitindo que a gravidade das minhas palavras penetrasse. Eu não buscava vingança, mas uma justiça que somente a verdade poderia trazer. O meu silêncio, até então, havia sido o meu maior aliado, e era hora de usar essa forca para restaurar a dignidade que me fora tirada. Eu não sou apenas o homem que vocês pensam que podem manipular. Sou o patriarca desta família, e meu papel é garantir que tudo o que construí seja respeitado, prossegue. O desafio estava lancado, e eu sabia que não havia volta. O que se seguiria seria uma conversa difícil, mas necessária. Dos meus filhos, o que havia liderado o movimento de desconfiança e traicao, finalmente falou. Pai, você não precisa ser tão duro. Estamos apenas tentando cuidar de você.
A tentativa de suavizar a Sitocao era evidente, mas Iu Nao estaba ali para aceitar desculpas vacias. O que Iu precisaba era de uma verdadeira conversa sobre limites e respeito. É exatamente isso que me preocupa, respondi, com calma. Cuidar de min Nao significa invadir meu espaco, meu legado. Cuidar de min é reconocer o que fiz por voces e, principalmente, a historia que construímos juntos. O ambiente estaba carregado, mas aos poucos, percebía que a mensagem estaba sendo absorbida. O silencio que se seguiu foi quase palpável. Por eles começaram a reconhecer que suas acoes não foram apenas equivocadas, mas desrespeitosas. Dos meus outros filhos, mais sensato, se levantou e assumiu a responsabilidade por suas escolas. Iu não percebia a gravidade das minas acoes, pai. Peco desculpas. Vamos juntos resolver isso. A partir desse momento, a dinâmica começou a mudar. Iu não precisava mais ser o homem que sofria em silêncio. Estava claro que a justiça que buscava não era apenas para mim, mas para todos. O que se desdobraba ali era uma oportunidade de reconstruir nosso respeito mútuo, algo que havia se perdido en meio a mentiras e traicoes. O caminho seria longo, mas cada dos meus filhos começou a entender que era necessário dialogar, ouvir e aceitar suas falas. Ao final da reunião, após horas de tensão, percebi que o verdadeiro poder estava em manter a calma, em não se deixar levar pelas emocoes. Cada de nos ajuda que la sala mais consciente do peso que a palavra família carrega. O respeito era o sentimento que precisava ser cultivado, e Iu estava determinado a fazer isso. Diante de tudo que havia ocorrido, uma nova perspectiva se formou. A vida é feita de escolas e consequências, e a verdadeira vitória não era apenas sobre a herança ou o patrimônio, mas sobre o que significava ser o homem de família. A dignidade perdida começava a ser restaurada, e com isso, uma nova era de compreensão e respeito se iniciava entre nós. Se esta história te fez refletir, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. Após a tempestade que se abateu sobre minha família, o silencio se tornou aliado inesperado. Compreendi que, en meio a confusão emocional, a estratégia e a reflexão eram as chaves para a recuperação do meu lugar. A relação que eu tinha com meus filhos estava comprometida, mas eu sabia que a verdadeira batalha não se tratava de confronto aberto, e sim da recuperação da confiança e do respeito mútuo. Como tempo, comecei a me reunir com cada deles, criando espaço seguro para o diálogo. Era essencial para mim que eles entendessem não apenas o valor do que estava em jogo, mas também o que eu realmente esperava deles como pai. A través de conversas calmas e ponderadas, compartilhei histórias da minha vida, os sacrifícios que fiz em nome da família e a importância de manter a honra e a dignidade intactas. A cada encontro, percebi que, mesmo diante de feridas profundas, era possível reconstruir os lacos que nos uniam. Mas tudo isso exigia paciência e compromisso firme com a verdade. Uma das minhas maiores lições foi entender que, embora a traicao tenha ferido meu coração, eu não poderia permitir que isso definisse a dinâmica familiar. Desprezar os erros dos meus filhos não era uma opção, e eu precisava guiá-los, mostrar-lhes que respeito e amor caminam juntos e que o não existe sem o outro. Este processo de reconciliação não foi fácil, e muitas vezes encontrei resistência e até mesmo mágoa. Mas, como sempre, o silêncio se mostrou o poderoso recurso. Ao invés de gritar ou impor minha autoridade, optei por ouvir mais do que falar, permitindo que cada expressasse suas inseguranças e medos. Como passar 2 meses, a casa que antes era marcada por tensões e desentendimentos começou a ressoar com risos e diálogos. Eu encarava cada pequeno progresso como uma vitória. O respeito que outrora estava ausente começou a florir novamente, e o ambiente familiar tornou-se espaço de acolhimento e amor. No entanto, a história não termina aqui. Dia, ao revisar alguns documentos antigos, deparei-me com o testamento do meu pai. As palavras escritas ali trouxeram à tona não apenas suas intenções, mas também a responsabilidade que eu tinha de honrar a memória da família. Com isso,
Decidí convocar una nova reunião, desta vez para discutir a herança que não era apenas material. Durante este encontro, abordei a importância dos valores familiares e da responsabilidade coletiva. Falei sobre como herdar o legado não se resume a dinheiro ou propriedades, mas sim a manter viva a dignidade e o respeito que sempre fóramos pilares da nossa casa. Com cada palavra, via transformação em seus rostos. Eles começaram a perceber que a verdadeira riqueza estava em como nos tratamos, em nosso compromisso mútuo de sermos melhores uns para os outros. Essa foi a nossa verdadeira herança e a lição mais valiosa que eu poderia transmitir. Ao final daquela conversa, o clima era de renovação. O entendimento fluyó naturalmente entre nós, e a energia da sala era palpável. Finalmente, a justica que eu tanto desejei não se tratava de punir os que me traíram, mas de restaurar a harmonia e o respeito que sempre foram a base da nossa família. Aprendi que a verdadeira forca está em manter a dignidade mesmo quando somos desafiados, e que a vitória vai além do que os olhos podem ver. Para refletir, toda história carrega uma lição, e a mim ensina que o respeito e a dignidade são conquistas que precisamos buscar constantemente. Elas não se impõem, mas se conquistam a través da paciência e do amor genuíno. Se esta historia te fez refletir, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.